Olá, pessoal, estamos aqui para a nossa aula 2, reta final CNU, eixo temático 1. Para quem ainda não acompanhou a primeira aula, minha primeira aula, volta nela, que eu tratei dos conceitos iniciais de planejamento, planejamento estratégico e estratégia, tá certo? Vamos lá para a segunda aula. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Antonello, sou professora aqui do Soma Concursos. E eu sou oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, sou formada em engenharia de produção pela UFRJ, com pós-graduação em marketing pela FGV. Vim aqui trazer esses conceitos para você, fazer essa revisão final e vamos direto ao ponto, que o concurseiro não quer perder tempo. Vamos lá. Então, vamos tratar hoje de planejamento estratégico situacional. Então, na questão 12 aqui, eu estou colocando as questões em continuação à aula anterior, tá certo? No momento estratégico, no planejamento estratégico situacional, PES, o momento estratégico é caracterizado por identificação e priorização dos problemas, definição de uma situação ideal, elencar todas as adversidades e contradições possíveis no plano, execução e monitoramento das ações planejadas, avaliação das metas e objetivos. Bom, pessoal, se você nunca viu esse tema, você fica aqui comigo que eu vou explicar, mas esse é o nosso gabarito. E aí vamos falar do planejamento estratégico situacional. É uma abordagem de planejamento estratégico que enfatiza a análise do ambiente e do momento em que a organização está inserida. Por isso que é situacional. Ela foi desenvolvida por Carlos Matos na década de 70. Os conceitos que caem na sua prova, pessoal, não são conceitos atuais, não são conceitos que acabaram de sair, são conceitos antigos, né? Então, 1970, a gente já teve tempo de amadurecer, né, o tema. As bancas não inovam muito nesses temas cobrados. Bom, aí o PES ele é caracterizado por uma abordagem pragmática e flexível ao planejamento, né? Então, um planejamento reconhece que as organizações operam em ambientes dinâmicos. Então, o que acontece? Se os planos não forem adaptáveis às mudanças, às circunstâncias, não funciona, né? Então, o planejamento estratégico situacional, ele surgiu para ser essa abordagem mais flexível e pragmática. E ela está dividida em 4 momentos, que foi o que foi cobrado ali na sua questão. Então, qual que era o momento estratégico, né, que ele citou aqui na questão? Mas temos o momento explicativo, que dedica-se à descrição dos problemas, como o nome diz, listando, priorizando as situações que pretende solucionar. Então, você caracteriza, né, o grau de prioridade, o impacto, né, desses problemas. Momento normativo. Define-se uma situação ideal, ou seja, o que aconteceria com esse plano de ação se as condições fossem ideais. Que é a norma, né? A norma é onde o que é a situação ideal. Momento estratégico, elenca-se as adversidades do plano. Então, para que isso aconteça, você deve averiguar as contradições entre os objetivos estabelecidos, a disponibilidade de recursos, enfim, burocracia dos processos, probabilidades de dar tudo errado, que isso sempre acontece, né? Fatores que podem contribuir para que isso aconteça. E o momento tático operacional, que consiste na execução, como o próprio nome diz, e monitoramento das ações que se pretende implementar. Então, esses são os 4 momentos do planejamento estratégico situacional. Então, uma breve comparação com o planejamento estratégico tradicional, que é uma abordagem linear e sequencial, menos flexível, foco em estabelecer uma direção de longo prazo, a implementação top-down, isso é importante, mais adequado para ambientes estáveis e previsíveis. Já o planejamento estratégico situacional
é flexível, adaptativo, né, pragmático, foca na adaptabilidade, né, e capacidade de resposta às mudanças do ambiente, envolvimento mais amplo das partes interessadas, particularmente útil em ambientes complexos, incertos, em constante mudança. Né? Então, o planejamento estratégico situacional, ele tem mais flexibilidade, né? É mais útil para ambientes complexos e incertos. Então, vamos mais a outra questão. Qual dos métodos de planejamento estratégico é conhecido por envolver a identificação de tendências, análise de incertezas, críticas e construção de diferentes cenários? Bom, já tenho aqui uma dica aqui no enunciado da questão, né? Então, essa nossa questão, o gabarito vai ser C, certo? E aí vamos entrar na explicação aqui do que é o planejamento baseado em cenários. É um processo que envolve identificação de tendências, análise de incertezas, construção de diferentes cenários, a preparação de estratégia para cada cenário. Então, quais são os tipos, né? O planejamento baseado em cenários, ela pode ser projetiva. Projetiva significa o quê? Que ela faz uma análise quantitativa com foco no passado e no presente. Já a prospectiva, ela vai fazer uma análise com foco no futuro, certo? E para isso ela vai ser uma análise qualitativa. Então ela vai ter um grau de incerteza muito maior, certo? Vamos lá, mais uma questão. Agora vamos falar de fase de planejamento estratégico. Uma empresa de tecnologia está realizando planejamento estratégico, está na fase de análise de ambiente externo. E aí, qual seria a dimensão considerada na análise de ambiente externo? Alterações nas regulações governamentais? Já de cara, assim, já entregamos o gabarito? Reorganização da estrutura interna da empresa? Não, isso aqui é interno. Já diz o nome. Implementação de novos sistemas de CRM. CRM é Customer Relationship Management. Também não, isso é interno. Treinamento e desenvolvimento dos funcionários. Interno. Reestruturação de portfólio dos produtos. Interno também, pessoal. Então, já temos aqui o nosso gabarito, que é a letra A. E aí vamos falar de análise SWOT, que está relacionado a isso. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para avaliar a situação de uma organização. O acrônimo SWOT, você vai ver também em português como FOFA, pessoal. O que significa essa sigla? Ela aparece bastante em inglês, eventualmente em português também, o FOFA. E em inglês significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Qual que é? Letra C. E o que significa? Strength, weakness, opportunities e threats em inglês. Então, vamos entrar aqui na análise SWOT. Muito importante, pessoal. A análise SWOT vai cair na sua prova. Eu vou puxar aqui para mim só para a gente falar um pouquinho disso. A análise SWOT, ela serve para diversas coisas, né? Ela serve para fazer análise de ambiente interno e externo na fase inicial ali do planejamento estratégico. Ela serve como uma ferramenta de diagnóstico empresarial também, diagnóstico organizacional. Então, ela é extremamente útil e ela é mutável, claro. Então, o planejamento estratégico, ele é contínuo, ele deve ser revisado e, com isso, a análise SWOT também. Então, vamos lá. Puxar novamente para o nosso slide. Então, essa análise SWOT ela é usada na gestão estratégica para
fazer essa avaliação da organização. Então, ela avalia as forças, que são strength, que são os pontos fortes internos da organização. As fraquezas, que representam as vulnerabilidades, que são essas limitações internas da organização. As oportunidades, que são os fatores externos positivos que podem beneficiar a organização. E as ameaças, que são os fatores externos que podem representar desafios ou riscos para a organização. Então, o que isso significa, pessoal? Vamos lá. Vamos colocar só assim, quais são as perguntas que você deve responder nesse sentido, né? Você está falando de forças e fraquezas, que são a análise interna, né? Pontos fortes da organização, qual que é o diferencial? Né? Se a gente está falando de análise ambiental interna, né? Se a gente está falando da análise interna, quais são os pontos fracos? O que essa organização pode melhorar? Né? Então, isso, essas perguntas devem ser respondidas para que essa análise seja uma análise eficiente. Oportunidades. Que fatores externos podem beneficiar a organização? Quais são as tendências do mercado? Né? Que fatores externos positivos podem prejudicar a organização? Como os competidores estão atuando? Certo? Então, como os competidores estão atuando de forma a ameaçar a organização, o negócio. Agora vamos aqui a uma questão de matriz BCG. Bom, eu vou entrar aqui nos pontos de matriz BCG e depois a gente depois a gente entra nos detalhes aqui. Matriz BCG classifica os produtos ou unidades de negócio em 4 categorias. Qual dessas opções abaixo é uma dessas categorias? Líderes de mercado, inovações? Não. Pioneiros, exploradores? Não. Tudo confuso aqui, só estrelas que é uma categoria. Na matriz BCG, a vaca leiteira é caracterizada por alta participação de mercado em um mercado de rápido crescimento, baixa participação de mercado em um mercado de crescimento lento, alta participação de mercado em um mercado de crescimento lento ou estável, nosso gabarito. Baixa participação de mercado em um mercado de rápido crescimento, alta participação de mercado em um mercado emergente. Bom, pessoal, nosso gabarito é letra C e eu vou mostrar aqui a matriz BCG, que é o do Boston Consulting Group, feito também desenvolvido em 1970, para que você compreenda esse conceito. É uma matriz usada para analisar o portfólio de produtos ou unidades de negócio de uma organização. Ela ajuda a tomar decisões estratégicas sobre a alocação de recursos. Classifica os produtos ou unidades de negócio em 4 categorias, que são essas 4 que vocês estão vendo aqui. Então, quais são esses quadrantes, né, que você tem que entender? Participação de mercado e o crescimento de mercado. Então, a questão anterior tratava da vaca leiteira, né? A vaca leiteira ela tem uma alta participação de mercado, mercado de crescimento baixo crescimento. Então, você está basicamente colhendo, né, ordenhando a vaca aqui, tirando o que ela tem para oferecer, né, nesse mercado que já está, você tem uma participação, market share alto, mas ele não cresce muito. Já a estrela, ela tem uma participação de mercado alta, com crescimento alto. Oportunidades ou interrogação, é um mercado exatamente que em alto crescimento, mas com a participação alta, mas participação baixa. Abacaxi ou cachorro, pode aparecer qualquer um das 2 nomenclaturas. É baixa participação e baixo crescimento. Então, quais são as estratégias para cada uma delas, né? Você tem uma alta participação de mercado e um rápido crescimento. Qual que é o significado disso? Você tem uma posição forte, com potencial alto de se tornar líder de mercado. Então,
normalmente requer investimentos substanciais para você sustentar o crescimento. Aí qual a estratégia recomendada? Continuar investindo para mantê-las em crescimento e aumentar a participação de mercado ainda mais. As vacas leiteiras, elas geram fluxo de caixa consistente e sólido, mas têm baixo potencial de crescimento. Então, qual que é a estratégia? Colher os lucros gerados quanto possível, investir em outras unidades com maior potencial de crescimento. Interrogações. Baixa participação de mercado em um mercado de rápido crescimento. Né? Então, qual que seria... eles requerem também investimentos significativos para alcançar uma posição forte no mercado. E aí, qual que é a estratégia? Decidir se vale a pena ou não investir para torná-las estrelas ou desinvestir e alocar em outra, né? Ou você investe para colocar aqui, ou você desinveste, e aí ela vai se tornar, né, um abacaxi, um cachorro. Você escolhe outro setor para outro produto, né, ou serviço para investir. Abacaxi, baixa participação de mercado, é um mercado de crescimento lento ou estável. Então, eles têm pouca perspectiva, não geram lucro. Então, a recomendação é desinvestir, reduzir custo, manter apenas o mínimo necessário para evitar prejuízo. Agora vamos falar sobre o modelo de 5 forças de Porter. Qual das opções a seguir não é uma das forças que influenciam a competitividade de uma indústria? Então vamos lá: poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos empregados. Opa, já está aqui, não é. Este não é. Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Esse é. Rivalidade entre concorrentes existentes. Este é. Então, nosso gabarito, letra C. No modelo de 5 forças de Porter, a força poder de negociação dos fornecedores refere-se à capacidade dos fornecedores de aumentar o preço dos insumos. Opa, já é essa, né? Facilidade de entrada de novos concorrentes no mercado? Não. Capacidade dos compradores de exigir preços mais baixos? Não. Presença de produtos substitutos no mercado? Não. Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes? Não, a gente está falando aqui de outros temas que não têm a ver com o poder de negociação de fornecedores. Então, o nosso gabarito é letra A. E agora vamos falar do modelo de 5 forças de Porter. Bom, obviamente, como o nome diz, foi desenvolvido por Michael Porter e ajuda a avaliar e entender a competitividade da indústria no mercado específico. Bom, quais são essas 5 forças, pessoal? Rivalidade entre concorrentes existentes, competição interna, poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores, que são os clientes, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos ou serviços substitutos. Então, esse é o mapinha aqui da representação das 5 forças de Porter. E ela é definida por alguns fatores, né? Novas empresas entrando dentro da indústria. A gente está falando indústria aqui, pode ser qualquer tipo de segmento, não necessariamente indústria. Produtos que podem atuar como substitutos de bens ou serviços que as companhias produzem dentro dela. Competência de fornecedores de controlar assuntos como custos de matérias-primas que as companhias da indústria utilizam para manufaturar seus produtos. Poder de negociação que os compradores possuem dentro da indústria. E, por último, grau de rivalidade ou competição entre as firmas dentro da indústria. Então, essas são as forças que você precisa conhecer. E aí, após entender as 5 forças, né,
é importante que vocês tenham em mente que o Porter criou 3 estratégias genéricas que caem muito em prova. Liderança em custos, diferenciação ou foco ou enfoque. Então, o que é a liderança em custo? É quando você busca maior eficiência, ou seja, menores custos, permitindo que a organização opere com maior lucratividade. Então, o que ela vai ser melhor que os concorrentes? Ela vai ser mais lucrativa. E aí, diferenciação é quando ela busca obter uma vantagem competitiva por meio de características diferenciadas de seus produtos ou serviços. E o foco ou enfoque é quando ela focaliza os seus esforços num nicho de mercado, um recorte de mercado, buscando obter uma vantagem que ela não conseguiria obter no mercado como um todo. Então, segundo o que a Venato, a empresa pode focalizar em grupos de clientes, em linhas de produtos, mercados geográficos. Agora vamos falar sobre matriz Anzoff. A matriz Anzoff, a estratégia de penetração de mercado, é caracterizada por introduzir novos produtos em novos mercados? Não. Expandir para novos mercados geográficos? Não. Aumentar a participação de mercado com produtos existentes em mercados existentes? Opa, é essa daqui. Desenvolver novos produtos para mercados existentes? Não. Desenvolver novos produtos para novos mercados? Também não. Então, vamos a mais uma questão e a gente entra na teoria. Se você não está acompanhando aqui, não conhece o conceito da matriz Anzoff, fica aqui comigo mais um pouquinho. A matriz Anzoff é uma ferramenta estratégica que ajuda as organizações a planejar estratégias de crescimento. Qual das estratégias envolve a expansão em novos mercados e novos mercados ao mesmo tempo? Então, pessoal, essas 4 aqui, elas estão dentro da matriz Anzoff, mas o nosso gabarito, ela é diversificação, e eu vou explicar aqui por quê. Consolidação de mercado não é matriz Anzoff. Então, vamos lá. Ela tem vários nomes, pessoal. Pode ser matriz de crescimento, matriz de expansão de mercado, mas como ela foi desenvolvida por Igor Anzoff, também bem antiga, ela recebeu esse nome, matriz Anzoff. É uma matriz diagnóstica e estratégia, a que ajuda as organizações a analisar e planejar a estratégia de crescimento. Então, ela tem 4 opções de direção que podem seguir, né, para a expansão dos negócios. Penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produtos, diversificação. Aí, a diversificação ela pode ser relacionada quando os novos produtos ou mercados estão relacionados ao core business da empresa. O que significa isso? Significa o que a empresa faz como negócio, o que é o principal negócio dela. Então, por exemplo, se a empresa faz um artigo de tecnologia, vamos supor que ela produz software, né? Então, novos produtos, novos softwares, eles estão relacionados ao core business. Mas se você falar, não, então ele está atuando agora no ramo de logística. Não, aí é não relacionada. Quando os novos produtos, o mercado não tem relação direta com o core business. E aí a matriz, como ela funciona? Tá num eixo mercados, no outro eixo produtos. Então, mercados tradicionais, produtos tradicionais, penetração de mercado. Mercado tradicional e novo produto é desenvolvimento de produto. Produto tradicional, produto corrente, que a empresa já vende. Em novos mercados, desenvolvimento de mercado. Já se for novos produtos em novos mercados, como abordava nessa questão, diversificação. A outra questão era sobre penetração de mercado também, que significa
os mesmos produtos no mesmo mercado, só aumentando a participação de mercado, market share. Certo, pessoal? Então, eu vou puxar aqui para mim. Hoje a gente fica por aqui. Essas questões são questões todas autorais e a sua prova não vai te cobrar muito mais difícil do que isso. Esse tema que é para você gabaritar, pessoal. Deixa para errar nas questões difíceis lá de ambiental. Essas questões vocês vão se safar. São questões que fazem sentido, você tem que se coloca ali no sapato ali do gestor, do dono da empresa e você vai acertar. Vai pela lógica, pessoal. E vem comigo. A gente ainda tem mais 2 aulas. Muito obrigada, até logo. Tchau, tchau.